o seguinte, olha, marcar o surgimento das fábricas na Inglaterra. A gente já viu isso em sala. Então, o que que marcou o surgimento da fábrica? Primeiro, está aí no slide. Concentração dos trabalhadores no mesmo espaço. A gente viu muita gente trabalhando no mesmo galpão. Segundo, divisão de tarefas. Cada pessoa faz uma etapa da produção. Terceiro, fim da autonomia do artesão. Ou seja, eu tenho alguém falando que horário que eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar e o que eu vou produzir. Quarto, surgimento da figura do patrão, que é essa pessoa que eu acabei de falar, é o que vai dar as ordens para os empregados. Quinto, o trabalhador passou de produtor a operador de máquina, ou seja, eu lá que fazia a minha mesa de madeira, agora não. Agora eu vou operar uma máquina que faz alguma parte da produção de algum outro objeto. E por último, o ritmo da vida e do trabalho passou a acompanhar o tempo da máquina. Pessoal, o tempo antes, a natureza que fazia, pelo menos o ser humano olhava a natureza para fazer a sua medição de tempo. Era o ritmo da natureza. Agora não. Agora tem uma máquina que vai ditar o ritmo da minha produção. E aí o livro diz assim: a eficiência passou a ser medida pelo menor tempo gasto na produção. Em outras palavras, o tempo passou a valer dinheiro. Pessoal, eu expliquei isso para vocês em sala. A fábrica, ela possibilitou a diminuição do preço das coisas. Por quê? Porque ela é legal? Porque ela é show de bola? Não pelo lado benéfico, mas ela diminuiu o preço porque ela consegue produzir muito em menos tempo. A máquina permitiu isso. Lembra que eu dei o exemplo em sala, né? A pessoa que era um artesão 100%, fazia todas as etapas, ele demorava muito mais para fazer um produto. Na indústria, não. Você consegue fazer uma gama gigantesca, uma quantidade gigantesca de produtos num tempo bem menor. Isso vai fazer com que o preço diminua, tá? O segundo parágrafo diz assim: uma das mudanças de hábito mais significativa que a fábrica trouxe foi o controle do tempo. Com o relógio foi possível disciplinar o horário de entrada e saída dos trabalhadores, o horário de almoço e o tempo gasto para realizar as tarefas da produção. E, gente, é assim até hoje. Já pensou a sua vida sem esse controle do tempo? Pega lá nos tempos que a gente tinha aula na sala de aula, né? Você tinha um horário para entrar, um horário para ir para o intervalo, um horário para sair da escola, um horário para voltar para a escola, um horário para comer, um horário para dormir, um horário para fazer tarefa. Enfim, você controla esse horário até hoje. Então dá para dizer que a Revolução Industrial de 1750 ela tem reflexos até hoje. Então veja que a humanidade ela é baseada, ela começa a ser construída nessas ideias aqui no século XVIII, nessa na sala que a gente está vendo. Bom, e em relação ao trabalho feminino, quais eram as condições? Já te adianto que não eram condições boas. Diz assim: em geral, a jornada diária era de 15 horas e os salários eram baixíssimos. As mulheres entraram nas fábricas visando complementar a renda familiar, mas como legalmente, ou seja, pela lei, elas viviam sob a tutela dos seus pais ou maridos, seu salário não era visto como essencial para a família. Logo, os industriais usavam essa situação para pagar salários inferiores às mulheres, que realizavam as mesmas tarefas que os homens. Ou seja, existe uma mulher e um homem dentro de uma fábrica. Os dois fazem o mesmo serviço, a mesma etapa da produção. Só que aqui na Inglaterra, em muitos lugares, era muito comum você encontrar a mulher ganhando muito menos. Por que isso? Porque moralmente na sociedade a mulher era vista como aquela que está abaixo do marido, aquela que está abaixo do pai, sob a tutela do pai. Então, por isso, o salário dela não precisa ser igual. Claro, gente, isso aqui é um pensamento antigo, é um pensamento da Inglaterra no século XVIII, beleza? Então, saiba que a condição de trabalho colocada para as mulheres era de forma inferior à condição colocada para os homens. Para as crianças, mesmíssima coisa, na verdade, pior ainda, né? Vamos lembrar que não tinha, eu já comentei com vocês, a proteção ao trabalho infantil, criança tem que brincar. Não, em muitas partes inglesas, nessa época, criança era visto como um mini adulto, né? Ou seja, pode trabalhar, então já vai trabalhar. E aí o livro diz assim: os donos das fábricas e das minas, né, das áreas de mineração, também empregavam muitas crianças, como você vê aí na foto, que começavam a trabalhar por volta de 7 anos de idade. O trabalho era monótono, cansativo e o salário correspondia em média à quinta parte do que era pago aos adultos. Ou seja, se uma pessoa, se um adulto homem ganhava lá
um valor, a criança ganhava um quinto desse valor. Então, a condição infantil em relação ao trabalho nas fábricas no século XVIII era mais complicada ainda do que das mulheres. Das mulheres já era ruim, já era complicado, já era precário. Das crianças era mais ainda. E aí você pergunta, tá, e onde é que essa galera morava, né? Qual que é a relação da moradia com as pessoas que trabalhavam nas fábricas? O livro diz assim: a maior parte das casas operárias localizava-se próxima às fábricas e era construída por ordem dos próprios empregadores que as alugavam para os trabalhadores. Ou seja, eu sou o dono da fábrica, você trabalha para mim. Eu construo a casa ali perto e você aluga para trabalhar na fábrica que é minha. Então, geralmente o dono da fábrica era dono das casas também. O segundo parágrafo diz assim: as casas, geralmente de 2 andares, eram geminadas. Prof, o que é ser geminada? Encostadinha, muro com muro, parede com parede. Abrigava um grande número de pessoas. Os banheiros eram fossas, ou seja, não tinha banheiro que a gente tem hoje com descarga. Era um buraco feito fora da casa, claro que com as suas devidas seguranças, né, tampa, etc. Mas era um buraco que tinha fora da casa usado como banheiro. Porque na época não existia rede de esgoto. Isso aqui vai ser motivo, gente, para muita doença se espalhar na época, porque você pensa o seguinte: um número gigantesco de pessoas indo trabalhar nas fábricas, e você imagina a aglomeração de gente morando, né, de pessoas morando várias famílias morando perto uma das outras, e aí chega uma hora que essa rede de esgoto, que na verdade era a fossa, né, é, poderia poluir o lençol freático. Então você tinha uma questão ambiental ligada aí aos banheiros. Aí você olha essa foto e você pensa, ah, professor, até que eram casas bonitinhas. Aí você olha essa foto aqui também e você fala, ah, professor, casas, né, ajeitadas, bonitinhas, uma do ladinho da outra. Então, essas fotos é de quando as casas estavam prontas. Só que depois que a galera vai morar nelas, o que você tem que saber é o seguinte: a condição era muito precária. Era muitas pessoas morando numa mesma casa, às vezes da mesma família, às vezes de outras, parecidos como a gente chama aqui no Brasil de cortiço, ou seja, muita gente morando no mesmo lugar, compartilhando os mesmos espaços, e aí a condição de vida acaba sendo precária. Aqui uma outra imagem que nós temos de moradias inglesas da época. Na verdade, isso aqui é do século XVIII, XIX, desculpa, mas se remete também ao século XVIII. E você percebe aí condições, né, até pela imagem, né, pela face das pessoas, você já deve imaginar que não era uma realidade esplendorosa, cheia de coisa boa. Não, a condição de vida dessas pessoas eram precárias na sua maioria. Não dá para falar de todo mundo, mas na grande maioria você tem essas condições em relação à moradia dessas pessoas. Esse slide aqui é o slide mais importante desse tema. Por quê? Porque isso aqui, gente, vai configurar um novo status na sociedade. Daqui a algum tempo, a gente vai trabalhar um momento da história chamado de Revolução Francesa. A Revolução Francesa, na verdade, também chamada de Revolução Burguesa, foi uma classe social que tomou o poder porque não queria mais os reis mandando na França e em outros lugares. Aqui começa essa classe a se sustentar. Ela está se desenvolvendo desde a Idade Média, através do comércio, que é a classe da burguesia, só que aqui essa classe ela começa a ter características bem específicas. Então, nós temos aqui, nesse momento de Revolução Industrial, duas classes surgindo e se estruturando. A classe da burguesia, a classe, desculpa, do proletariado. A burguesia tem que saber quem é. Então, está escrito aí, ó: classe social constituída dos proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, das redes de transportes e das empresas. Ou seja, é a classe dona dos meios de produção. Isso na época vai ser muito característico porque são eles que vão começar a dominar, fazer um domínio social, tanto é que isso vai resultar na Revolução Francesa daqui um pouco. E a segunda classe é aquela classe que trabalha para a burguesia, dentro das fábricas, dos bancos, das fazendas, que é a classe do proletariado. Diz assim: classe social composta pelos operários que vivem do salário que recebem. Como não tem meios para sobreviver por conta própria, o operário vende a sua força de trabalho para o burguês em troca de um salário.
Aquele exemplo que eu falei para vocês já, que é do artesão trabalhando para um patrão. Ou seja, o artesão trabalhando para um patrão é o proletário. O patrão é o burguês, ou seja, ele é dono da fábrica. Então vamos imaginar o seguinte: você é dono de uma fábrica de mesa, eu trabalho para a tua fábrica de mesa. Você é o burguês, eu sou o proletário. Ou o contrário, mas só para você entender. Então essas duas classes sociais, elas começam a se estruturar nesse momento de revolução industrial. Burguesia e proletariado. Dono dos meios de produção e a galera que vende a sua força física em troca de um trabalho, já que não tem os meios de produção, já que não tem as ferramentas, enfim. Então, esse é o slide que você tem que se atentar, né? Porque isso aqui vai espalhar pela Europa. A configuração social inglesa, ela vai se espalhar pelo continente europeu. Aqui uma imagem que você vê claramente o patrão, o burguês, que é o rapaz que está no meio da imagem, até vou marcar aqui, que está com a cartola, que está com o paletó, e os operários, né, o proletário, que é quem trabalha nas máquinas. Você vê alguns exemplos aí. Beleza? E aí, para finalizar, o livro traz o seguinte: algumas pessoas começam a não gostar dessa situação, porque qual que é a situação? A fábrica pagando pouco, a mulher sendo inferiorizada na relação da condição de trabalho, as crianças sendo exploradas, e algumas pessoas olham as máquinas como aquelas que detêm esse domínio. Então, eu, proletário, olho a máquina, fico com raiva da máquina. E aí, o livro diz assim, ó, uma das primeiras formas de resistência ao trabalho nas fábricas, ao sistema fabril, foi a ação dos quebradores de máquinas. Os quebradores lutavam contra as longas jornadas de trabalho, bem como defendiam a criação de leis trabalhistas, ou seja, que protegeriam os trabalhadores. Aí essa galera, olha só, diz assim o segundo parágrafo: eles invadiam as fábricas, em geral à noite, e destruíam as máquinas, e acabaram sendo reprimidos com violência. Teve quebrador de máquina que foi morto, foi preso, alguns exilados, etc. Então, perceba, muitas pessoas dessa realidade proletária, começaram a ter raiva das máquinas. E aí começaram a fazer esse movimento de quebrar as máquinas. Um dos grupos que é historicamente conhecidos é o grupo dos ludistas. É o grupo que iam nas fábricas à noite fazer a quebradeira aí das máquinas, tá bom? E aqui um exemplo, né? Essas duas pessoas não estão trabalhando, estão quebrando uma máquina de fabricar roupa, de fabricar tecido. Pessoal, é isso então. Resumindo desse tema, é importante saber qual é a relação das mulheres em relação ao trabalho, qual é a relação das crianças na condição de trabalhadoras, como eram as moradias dessas pessoas, as duas classes sociais que vão se estruturar aqui e que teve movimento de pessoas quebrando máquinas, quebrando é, é, equipamentos de fábricas por conta dessa condição social que, na maioria das vezes, era colocada de forma exploratória. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Diga tchau. Da industrialização alterou significativamente o cotidiano das pessoas. Nas ruas, assistia-se ao surgimento de um novo fenômeno, a multidão. Uma coisa que para a gente hoje, né, é tão comum, multidões por aí, na época foi algo, vamos dizer assim, inédito, né? Londres chegou a 1 milhão de pessoas, então você tem essas grandes cidades convivendo agora com essas grandes populações. Aí o texto continua: a criminalidade crescia com a dificuldade de controlar essas multidões. Em 1829 foi criada a Scotland Yard. Em 1878, uma divisão especial de investigação passou a atuar na solução de grandes roubos e assassinatos. Ou seja, muita gente. Quanto mais gente, a probabilidade de eu ter também mais problemas acaba aumentando. E aqui não foi diferente. Nesse gráfico que você está vendo subir aí na tua tela, ele é um gráfico da população, do crescimento da população mundial desde o ano 1 depois de Cristo. O que eu quero que você olhe, eu vou até marcar aqui no teu gráfico, é a partir da Revolução Industrial, 1750. Está marcado no teu gráfico aí, ó. A partir da primeira Revolução Industrial, a gente vai ter um salto gigantesco no crescimento populacional. E você percebe pelo gráfico que até hoje é assim. Então,
pós primeira revolução industrial e mais para frente a gente vai estudar a segunda, essas duas revoluções vão fazer com que muitas tecnologias sejam inventadas, vão fazer com que a expectativa de vida seja aumentada em algumas áreas, que tenha uma revolução tecnológica em outras, e isso vai possibilitar, por exemplo, plantar mais comida, né? Fazer uma produção agrícola maior, tendo aí um crescimento populacional vindo de encontro a isso. Na literatura, pessoal, a mudança também aconteceu, influenciado por essas multidões, por esse efeito, né, populacional de crescimento acelerado, até a literatura vai, vamos dizer assim, sentir esses impactos. E aí nascem ideias literárias, livros e poemas ligados a esse momento das multidões. Então, como exemplo, a gente tem aqui 4 autores que vão retratar esse momento. São eles: Charles Dickens, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle. Cada um com a sua área, mas eles tinham a multidão como um tempero do livro deles. Por exemplo, o Charles Dickens vai falar da vida nas cidades inglesas, as multidões nas cidades industriais, a exploração, por exemplo, sobre o trabalho infantil num livro chamado Oliver Twist, que é o primeiro livrinho que está aí embaixo. O Charles Baudelaire, o tema dele, melancolia nas metrópoles. Ele vai trabalhar uma série de poemas, um conjunto gigantesco de poemas com essas temáticas nas grandes cidades que tem esse tempero industrial. Edgar Allan Poe, um autor que ele vai mais para o gênero de terror e horror, mas ele também trabalhou a solidão urbana dentro dessas metrópoles industriais. E aí você tem, por exemplo, do Edgar Allan Poe, 2 livros que eu coloquei aí embaixo: O Corvo e O Homem da Multidão. O Corvo, ele tem uma temática um pouco diferente, mas o Homem da Multidão, como o nome já diz, vai para esse tema, né, das grandes populações nas cidades industriais. E por último, Arthur Conan Doyle, com a sua obra mais conhecida, pelo menos aqui na cultura ocidental, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, 1887. Tem o livrinho ali embaixo, e acima de mim tem uma imagem que tem 2 personagens, 2 atores, cada um deles faz o Sherlock, só que em gêneros um pouquinho diferentes. O Robert Downey Jr., que é o que está na esquerda da imagem, né, o Homem de Ferro, ele faz o filme Sherlock Holmes, 1, 2 e 3. Na temática Revolução Industrial. Se você assistiu o filme, o contexto é esse: 1800, 1850, Inglaterra nesse momento de multidão. Já do lado direito, tem o Benedict Cumberbatch. Ele vai fazer, deve ser assim a pronúncia, não sei, mas ele vai fazer o Sherlock Holmes num seriado da BBC. Só que esse seriado ele se passa nos dias atuais, na contemporaneidade. Então, se você for assistir aí Sherlock Holmes, veja se você quer contextualizado na Revolução Industrial ou se você quer contextualizado na atualidade. Aquele detetive que vai ajudar a solucionar casos que a Scotland não conseguia, tá bom? Nesse momento de multidões e de criminalidade crescendo. Outro impacto que a Revolução Industrial vai causar é no meio ambiente. E um dos casos mais conhecidos é dessa mariposa que está aí nessa imagem. Mas eu já falo sobre ela. Diz assim o texto: muitas mudanças que ocorreram com a Revolução Industrial baseavam-se na crença de que os recursos naturais eram infinitos. Não havia ideia de que o consumo desenfreado de matérias-primas e o uso de combustíveis fósseis pudesse causar danos ambientais. Galera, essa discussão que a gente está tendo atualmente sobre aquecimento global e a finitude dos combustíveis, do uso dos combustíveis fósseis, ela é recente. Ela tem 20, 30 anos com mais força. Aqui a gente está em 1750, 1800. A preocupação com o meio ambiente era quase nula. Então, o crescimento desenfreado dessas indústrias vai promover, sim, um impacto ambiental. O texto continua: a atividade industrial de larga escala acarretou grandes impactos ambientais à Inglaterra. Por exemplo, temos alguns: poluição das águas, poluição do ar, alteração do habitat de muitas espécies, desmatamento, acúmulo de lixo, etc. Vamos para o caso dessa mariposa. O nome científico dela é Biston betularia. Na região da Inglaterra, na região inglesa, a quantidade de mariposas claras era muito grande. Essa mariposa mais esbranquecida que está na imagem da esquerda. Conforme a Revolução Industrial foi acontecendo, a poluição foi aumentando e os troncos das árvores, que antes eram claros, passaram a ser muito escuros. E aí você já começa a imaginar o seguinte cenário: para uma mariposa clara num ambiente mais escuro,
a chance dela ser encontrada por um predador acaba sendo muito maior. Um pássaro via essa mariposa branca num tronco escuro com muito mais facilidade. E as mariposas que tinham uma alteração genética de coloração mais escura começaram a se dar bem. A quantidade da população da mariposa clara começou a diminuir muito e a quantidade de mariposa escura começou a aumentar muito. O que você chama isso na biologia de seleção natural. O meio seleciona, então, quem é que vai continuar vivendo, quem é que vai tender a desaparecer. Né? Quem não se adapta, desaparece. Quem se adapta, continua sobrevivendo. E com essas mariposas não foi diferente. A quantidade de uma população esbranquiçada diminuiu e a quantidade da população escura acabou aumentando. Isso foi um impacto. Prof, isso é bom ou ruim? Aqui não vem ao caso de juízo de valor. Aqui vem o caso de você analisar o impacto. Houve um impacto sobre o habitat de muitas espécies na região da Inglaterra. Entendeu? Tranquilo? Aqui uma imagem de uma cidade industrial inglesa. Você percebe que a poluição ela vai ter um ritmo bastante acelerado. A emissão de gases poluentes vai ser bem grande, porque vamos lembrar, pessoal, aqui eu estou queimando carvão mineral, um material que vai liberar muitos poluentes na sua queima. Aqui eu estou fazendo também a extração do minério de ferro, então você vai ter um impacto também causado sobre o solo. Aqui uma outra imagem também de uma cidade urbana industrial. Não precisa ser necessariamente desse momento, mas só para você entender que as indústrias, nesse contexto, século XVIII e século XIX, elas vão ter uma emissão muito grande de gases poluentes. Um outro efeito que a industrialização vai causar na região da Grã-Bretanha e em outras regiões também europeias é o seguinte: a Inglaterra ela já era forte, ela já tinha uma força muito grande na economia. Com a industrialização, ela dá um up muito grande. Por quê? Veja bem, quando a Inglaterra ela inventa a ferrovia, a locomotiva, os trens, eu vou ter um transporte de mercadorias muito facilitado. Coisa que antes eu carregava de um jeito, agora eu carrego em cima de um trem, em menos tempo, com menos matéria-prima. Otimiza a produção. Olha só, as inovações tecnológicas inicialmente aplicadas ao setor têxtil se estenderam para a mineração, metalurgia, transportes e agricultura. A Inglaterra ampliou a sua participação no mercado mundial, impulsionada pelo forte apoio do governo. O crescimento da economia industrial inglesa foi impulsionado pela expansão das ferrovias. A primeira locomotiva, pessoal, data do ano de 1829. 1830 é quando ela ganha mercado, tá? E aí, claro, com essas locomotivas eu venço distâncias, eu abro países ao mercado mundial, abro fronteiras ao mercado mundial, vou integrar a economia, vou integrar a cultura e por aí vai. Então a Inglaterra, que já era forte, vai se tornar mais forte ainda com essas locomotivas, com essa revolução industrial acontecendo também nos meios de transporte. Nesse slide, a gente tem uma réplica feita na Inglaterra do que seria, então, a primeira locomotiva do mundo, né? Que seria a mãe dos nossos trens. Você percebe que ela tem uma chaminé gigantesca, ela vai ter um pistão, ela vai ter uma caldeira, ela vai ter um forno e ela vai ter o meio de transporte, o meio onde ela vai fazer a carga dela. Aqui o desenho, então, desse protótipo que foi criado por um cara chamado Robert, em 1829. Essa primeira locomotiva ele batizou o nome de Rocket. Como é que ela funcionava? Segue os números aí que eu coloquei para você. O número 1 é onde ficava o suprimento, água e carvão mineral, claro que separados. Aí eu pegava essa água e colocava na caldeira, número 2, pegava o carvão mineral e colocava no número 3, no forno, na fornalha. Essa fornalha eu ia acender o carvão mineral, esse carvão mineral ia começar a aquecer esse ferro fundido, essa estrutura, esse calor seria canalizado então para a caldeira, isso ia fazer a fervura dessa água e atingir a temperatura máxima de pressão ali, a temperatura máxima, perdão, a pressão ia ficar muito grande, a água passaria do estado líquido para o estado gasoso. Esse vapor, então, de água seria canalizado para o número 4, que é o pistão que você está vendo aí. Esse pistão, por sua vez, canaliza, né, esse movimento mecânico para as rodas. E o número 6, você tem a liberação, né, do vapor da água e também do vapor da queima, a fumaça, né, da queima do carvão mineral. Saíam juntas, por isso que você tem, às vezes, a locomotiva saindo fumaça branca e fumaça escura ao mesmo tempo. Isso aqui, gente, é o que vai dar origem aos trens. A mãe do trem é essa locomotiva aí do Robert de 1829. Então, assim funciona
a base, né, de uma locomotiva. Claro que quanto maior, quanto mais carvão mineral, quanto maior a fornalha, quanto maior o pistão, mais potência eu vou ter nessa locomotiva. Para a gente finalizar, então, resumindo, né, essa revolução industrial ela vai causar muitos impactos na sociedade. E quais foram esses impactos? Primeiro de tudo, o surgimento das multidões, os grandes aglomerados de pessoas nas grandes cidades. Segundo, surgimento da literatura de multidões, ou seja, nos livros, esse momento será retratado, essa impessoalidade das grandes aglomerações, das grandes multidões. Terceiro, impactos ambientais. Vai ter uma grande poluição na região com alteração de habitat, poluição das águas, do ar, etc. Quarto, Grã-Bretanha como grande potência comercial do século XVIII e XIX. A Inglaterra, rainha dos mares, vai ter um poder gigantesco aqui. E por último, as ferrovias, então, liderando os transportes no comércio mundial. E aí você tem, por séculos, né, por 2 séculos, as ferrovias, os trens, sendo os principais meios de transporte dos meios de produção, ou das matérias-primas, ou dos próprios produtos comercializados. Pessoal, é isso. Então, eu espero que você tenha entendido tudo que eu tenha falado para você. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.